Paizinho, nós queremos te louvar, queremos te adorar, dizer, Espírito Santo, que tu és maravilhoso, é digno de toda honra, de toda glória. Paizinho, nós queremos te dar louvor, te agradecer, Senhor, por esse tempo. Te agradecer, Senhor, pela vida dessas irmãs, Senhor. Te agradecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor segue nos ajudando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sendo desabrigados, ó Pai, com essa enchente. Senhor, lá no sul, Pai, tem misericórdia. Nós te pedimos pelos enfermos, Senhor, aquelas que estão enfermas, Senhor, a Dani, Pai, que o Senhor possa visitá-las, ó Pai. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo, essa noite, Senhor, faça como o Senhor tem sempre feito, nos socorrido, falado aos nossos corações. Não queremos falar nada, Senhor, que não esteja no teu coração. Mas, Senhor, libera, Senhor, uma palavra para nós, libera uma palavra de cura, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, fica conosco, se faz presente aqui, Senhor. E nós queremos te pedir mais uma vez, que aquelas que estão aqui, Senhor, que sejam tocadas, ó Pai, e aquelas que vão ver depois esse vídeo também, Pai, que elas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos a tua unção, queremos o teu toque, chamamos a presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo, faça a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, Jesus. Nós te amamos, Jesus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, nós estamos em domínio próprio. Menina, que me veio aqui, assim, a questão do amor, né? Então, enquanto eu estava orando, eu me voltei lá pelo primeiro, né? O amor, porque eu acho que todos eles se encaixam, né? Que é o fruto do Espírito. E Jesus é o amor, né, da nossa vida. É porque quando eu começo a falar dele, eu fico apaixonada. Falar de Jesus, meu coração enche, né? E eu estava falando para as meninas que domínio próprio, e ela, nesse último capítulo, eu acho que ela vem falando uma lição sobre uma dona de casa, ela vai fechando todas as áreas, né? Não sei se vocês observaram, né? Ela vai fechando todos os pontos, administração, alimentação, ela vai falando tudo, mas ontem eu estava orando ao Senhor, né? Falei, Senhor, fala conosco, o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo, né? E me veio assim algo de um texto que eu assim até gostaria de que alguém pudesse ler esse texto que está em 1 Pedro 1:13. Se alguém puder ler para mim, eu ia agradecer muito. 1 Pedro 1:13. Alguém conseguiu abrir aí? Pode ler, Kelly? Tá. Porque nessa Bíblia Mensagem, ela bota do 13 ao 16, né? Eu vou tentar pegar só o 13 aqui, vamos ver se vai dar. Não, pode ir, não tem problema não. Vamos lá. Um futuro em Deus. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse, eu sou santo, então sejam santos. Eu li até o 17, até o 16, tá, gente? 13 a 16. Amém.
Mas é isso aí. E aí, eu orando a Deus, me veio esse texto, porque a gente vai encerrar sobre o domínio próprio, mas me veio uma palavra sobre um dom, discernimento. Se a gente não conseguir discernir essa palavra aqui, que ele fala, ó, manter a nossa mente pura, em santidade, a gente não vai conseguir discernir a o que é o domínio próprio. E eu acho que quando ela começa a colocar aqui, algumas coisas assim que eu até, ela fala muito sobre a língua, e que eu achei interessante, né, eu acho que é na página 179, ela fala, ela vem falando sobre Tiago, sobre refrear a língua, ela vai falando sobre, provérbio, porque o que sai do nosso coração, são as coisas que a nossa mente, ela não está em quem? Em Cristo. Ela fica, se a gente se encher das coisas da carne, a gente não consegue dominar, porque às vezes, alguém vem com uma palavra para gente, e se você estiver na carne, você vai contra aquela pessoa. E aí, e se você não tiver o dom de discernir as coisas, eu acho que você não consegue ter o domínio próprio, porque esse é um dom que vem de Deus, é o dom da bondade, do amor, que você vai olhar, porque muitas das vezes, o domínio próprio, se você está numa situação que, às vezes, que você precisa entrar, tipo, para acalmar uma situação, né, que alguém vem com uma palavra muito forte, contra você, e se naquele momento você não tiver na santidade, com a sua mente em Cristo, buscando do Senhor, você não consegue ter o domínio próprio. Você vai e coloca as tuas emoções e acaba discutindo e tudo. E quando você, e na realidade, esse domínio próprio não é só em relação à tua carne, entendeu? O teu corpo, porque às vezes a gente acha, você tem que dominar para não entrar numa briga, né? Você tem que dominar para não fazer aquilo. Mas é muito ligado no nosso coração, porque Pedro fala por causa da santidade. Entendeu? Ele não está falando de coisas porque, ela até aqui, ela bota aqui numa página que ela fala sobre que ela foi visitar uma casa e tinha as plantinhas tudo de plástico, né. Eu também já tive, mas é fácil, né, ter uma planta de plástico. Então você vai lá, lava ela, tal, deixa. Agora, o que é difícil é ter uma vida de prática, né, que é uma coisa que é a planta que você tem que cuidar. Eu falei que eu matei uma planta aqui que eu estou tentando recuperar, porque é difícil, que aí você não sabe se bota muita água, se você vai podar, se você não vai. Então, isso exige tempo. Assim, o Espírito Santo está dentro de nós, trabalhando dentro de nós, para que a gente tenha esse fruto, que é Jesus, para ter o domínio próprio. Mas, para isso, a gente precisa ter o dom, que é o dom de quem? É o dom do próprio Deus, que é o dom do amor. Tudo isso está ligado. E se você começa a olhar com um olhar de amor, você vai refrear com a língua, entendeu? Mas por quê? O Espírito Santo está dentro de você, que é o amor de Deus, está gerando, você vai conseguir frear em um monte de coisa. Ela fala sobre alimentação, ela fala sobre você administrar. Mas imagina, você não pode fazer isso tudo simplesmente porque você vai aprender no curso, entendeu? Ou porque você vai é, é, fazer um curso e entende tudo na mente e vai fazer isso. Mas é muito profundo, vocês entendem? É algo muito profundo. E aí, eu estava, para eu fechar, porque vocês vão poder falar mais, que eu creio, em nome de Jesus, mas eu fiquei pensando na Ruth. Eu fiquei pensando na Ruth e outras mulheres, mas eu vou falar da Ruth porque ela aqui falou dela e eu achei tão interessante que eu gosto assim de tipo desenhar, né, viajar nas histórias. E eu fiquei pensando nessa mulher que ela era uma mulher feliz.
entendeu? Porque ela tinha um marido e tinha 2 filhos, os 2 filhos dela casaram, apesar de casar com mulheres que não faziam parte, né, da dali, mas ela era feliz, ela devia ter terra, devia ser uma mulher feliz. Mas o que que acontece? Eu falo não de Ruth não, perdão gente, é Noemi, tá? Eh, e ela teve os filhos, depois que entra a Ruth, porque eu quero falar da Ruth, mas eu pulei foi para Noemi. Ninguém me ajuda, hein? Não espere nada de me ajudar, hein? Deixando eu falar da Ruth, eu falei: "Gente", eu mesmo que falei: "Gente, que a Ruth tinha filhos?". Vai ter. Aí eu fiquei pensando nela, que ela era feliz, porque ela estava ali, os filhos dela casaram, imagina, né, sonhou, é uma mulher que sonhou. "Ah, teus filhos casaram, minha vida, tudo bem", tudo feliz. Só que chega ali um tempo que vai ter o quê? Fome na cidade, né. E aí o que que o marido dela faz? "É, vamos embora, vamos lá para outra terra", né. Aí quando chega lá na outra terra, os filhos dela vão casar com as a aí que casa com um, casa com a Ruth e outro casa com a Orfa, né. E aí começa eu estou tentando passar da história, porque eu acho que vocês sabem bem essa história. E o que que acontece nessa história dela, que me marcou, que quando a Ruth não, Noemi, se me calma, a Noemi volta, que o marido dela morre naquela cidade, os 2 filhos morrem, é viúva, as nora viúva, naquela hora ali, que ela fala para as noras seguir o caminho, e que a Ruth fala que vai com ela, porque é o Deus dela, para onde ela for, ela vai seguir. Eu acho, assim, tão interessante, que eu fiquei pensando nela, eu falei: "Gente, aquela mulher, ela a Ruth", agora eu vou falar da Ruth, ela não conhecia Deus. É isso aí, a Ruth, ela não conhecia Deus. Mas a Noemi, com certeza, amava Deus e conhecia e falou do amor de Deus para ela. Ela é uma estrangeira, pensa nela. Aí, o que que eu quero resumir para chegar onde que eu penso em nós. Nós somos estrangeiros, que fomos o quê? Adotados pelo Pai. O Senhor nos chamou, nos acolheu, né. E aí, porque tudo na nossa vida tem um propósito, igual na vida dela tinha um propósito, porque, a Ruth, ela é a avó, né, porque é a avó Ruth? Gente, me ajude. A Ruth que é a avó de Jessé, que foi o pai de Davi. Foi, que entrou na linhagem ali, né. E aí ela é a avó de Jessé, que foi pai de Davi. Sim, entrou na linhagem. Que Deus ele tem um propósito, ele desenha as coisas para nós. Eu entendi que na questão, para eu poder estar resumindo, a gente entender que o fruto do espírito não é simplesmente na nossa carne você ter domínio de algumas coisas. Por exemplo, eu quero me controlar de não comer, mas a questão não é a gula, a questão é aqui dentro do seu coração. É algumas coisas que precisam. E se você, a gente vai bater na mesma tecla, né? Vamos falar as mesmas coisas desde o início. Se dentro de você, você não tiver o Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo trabalhar para que você tenha o caráter de Jesus, nós não vamos conseguir ter o fruto do Espírito. A gente só vai falar, a gente vai ficar aqui conversando, entendeu? Pegando Bíblia e falando vários assuntos, falando que você tem que refrear sua língua, mas aí só vai ser conversas. As meninas estavam aqui antes de vocês falando sobre que a Nani leu hoje num grupo aí, né, algo, e a gente estava falando assim, a palavra, ela traz cura, mas a palavra traz cura à medida que você se santifica, que você busca isso em Deus para que ela entre em você e ela rasga você, ela te moe, ela te cura. E se hoje, assim, que a gente desejar ter o domínio próprio, a gente precisa discernir o tempo. E eu penso que Ruth,
Era uma mulher que ela entendeu ali, ela falou: "Poxa", isso é nos meus pensamentos, entendeu? Eu penso que ela falou assim: "Poxa, ela falou de um Deus, e eu vou seguir ela, eu quero esse Deus". Eu creio que Deus tinha um propósito, tinha um caminho, tanto é que aí vocês sabem a história dela, de que o Boaz, né, resgatou ela, tudo tem um processo, mas ela foi uma mulher que trabalhou, entendeu? Ela não tinha nada. E tão interessante que Noemi chega na cidade de Belém, né, que não tinha pão mais, que aí agora já está, ela volta para aquela cidade, e aí ela fala: "Não, não me chama mais de Noemi", porque eu acho que Noemi significava felicidade. Ela: "Não, me chame de amarga", entendeu? Ela mesma, olha como estava o coração dela, entendeu? Ela mesma, porque ela falou assim: "Pô, eu era feliz e agora já sou uma mulher amarga, porque eu não tenho mais filho". Mas isso, olha para nós, a gente faz isso, entendeu? "Ah, eu não tenho filho mais, eu não tenho mais marido", mas ela mal sabia o plano que Deus tinha para a vida dela. Eles entraram numa linhagem de Jesus, gente, era a coisa mais linda. Aí, às vezes, nós não sabemos o porquê nós estamos aqui, vocês, essa hora que eu acho cada um, tem algumas coisas para fazer, várias coisas, mas vocês estão aqui porque Deus tem um propósito para nós. Hoje a gente não sabe, entendeu? Mas amanhã a gente vai entender algum caminho, que nada é em vão, nada que estamos fazendo aqui é em vão. E, o meu entendimento, que a coisa está muito ligada, quando ela botou aqui a página 179, que ela fala muito sobre o coração do sábio ensina a boca, os seus lábios promovem a instrução. Ela fala muito sobre a boca, por quê? Ela fala do coração nosso, né? A Bíblia fala muito sobre algumas coisas que a gente expressa. Expressa porque está lá dentro, porque quem nos vê lá dentro é o Senhor. Então, eu acho que é muito bom. Eu falei assim: "Deus, é maravilhoso quando o Senhor colocou na palavra, essas mulheres para ser o exemplo", porque não foram mulheres que foram mulheres comuns, entendeu? Que tiveram uma vida comum, mas foram mulheres que algumas, né, representaram muito bem, entendeu? O amor delas por Deus. Hoje, nós temos um tempo que a gente pode estar aqui, tem uma tecnologia, né, que a gente pode estar, ó, se vendo aqui, mas elas não tinham nada disso. Mas elas eram guiadas por quem? Por Deus, elas amavam Deus. Hoje, o Espírito Santo, Jesus, ele foi e enviou o Consolador para nós. O Espírito Santo mora dentro de nós, mora dentro de nós. E o que que a gente faz hoje? A gente não consegue discernir as coisas. Por isso que ontem, quando eu estava orando, eu falei: "Senhor, se eu não tiver o dom de discernir, eu não vou conseguir ter o domínio próprio, porque eu não vou conseguir discernir o que a tua palavra diz para mim, o que o Senhor quer para mim, o que de fato que eu devo fazer, ou vou me precipitar, eu vou falar, eu vou ferir". São essas coisas, porque foi o que a gente falou, acho que foi semana passada. Sempre a gente quer, botar a culpa em alguém, mas Deus sempre quer trabalhar em nós. Deus está trabalhando e Ele quer trabalhar em nós, porque a gente precisa chegar, foi o texto que a Kelly falou, na santificação. A nossa mente precisa estar em Cristo. Aí sim, a gente vai gerar o fruto do Espírito, que é Jesus, né? Que é ter o caráter dele, ser parecido com ele. Eu eu creio que esse último capítulo, eu gostaria, assim, poxa, de ouvir vocês, porque ele foi muito rico, né, principalmente para as mulheres, para nós. Ele foi muito completo, ele fala sobre dores, ele fala sobre administração, e esses dias eu até falei para a Kelly assim, né, que eu levantei com uma palavra, mas levantei assim, eu estava dormindo, acordei que
Deus quer usar as mulheres. E eu creio, e só que eu estava até conversando com uma irmã, e que a gente precisa ter um cuidado nesse tempo. O Senhor quer nos usar, mas qual é o nosso cuidado hoje? Não apagar o Espírito Santo que está dentro de nós, trabalhando para que a gente tenha o caráter de Jesus. Porque nós estamos se distraindo, estamos agitadas, não prestamos atenção, porque a gente quer fazer tudo corrido. Nem todas as coisas que a gente tem que fazer é a vontade de Deus, por isso que a gente precisa, antes de ter o domínio próprio, a gente pedir, Senhor, me dá o dom de discernir, porque eu preciso entender se essa é a tua vontade, porque a gente vai entender se até eu geralmente até o dia que eu vou fazer a comida e tudo, eu até falo para Deus, Senhor, o que você acha que eu devo fazer hoje? Me ajuda a administrar as carnes aqui, o que eu vou fazer, o que não vou fazer. Eu gosto de fazer isso. Eu aprendi a fazer isso, entendeu? E eu gosto que ele governe todo o tempo. E igual ontem, ele falando comigo, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre domínio próprio. O Senhor falou, fala sobre discernir, discernir. Eu falei, gente, e o que tem a ver? E aí, hoje, o Senhor começou a falar comigo, tem tudo a ver. Porque todas as palavras que saem da nossa boca, ela vem do nosso coração. E se a gente não tiver numa santidade, não buscar o Senhor para entender esse momento, a gente não vai ter esse domínio próprio, porque nós somos fortes. As mulheres, aí eu creio que ela fala aqui, né, sobre a questão da Eva, da onde Deus, na página 180, né, ela fala que a Eva foi tirada da costela, do lado do coração, não é isso? Então, ela fala para aquela questão da mulher ser ajudadora. Gente, esse final aqui, eu precisava mesmo ouvir vocês, porque ele é completo, ele fala a plenitude tudinho em relação da mulher, ele vai complementar, ao final, ela puxou tudo para isso. Então, eu só queria dar essa introdução mesmo para vocês, para que a gente possa buscar no Senhor o discernimento, né? Esse dom, que é o dom, e prestar atenção na atitude da Ruth, que a gente acha tão bonito a atitude dela, mas ela foi uma mulher amorosa, que isso é um fruto do Espírito que estava nela, que é o amor, entendeu? Foi uma mulher que serviu, quer dizer, se a gente perceber, Deus ele vai desenhando tudo para nós, entendeu? Ele vai desenhando detalhes. E para mim encerrar aqui, se deixar, eu vou falando, como Deus, porque eu quero falar de vocês, sabe? Quero estar encerrando com a vida assim, honrando a vida de vocês, esses meses, né, que eu sou péssima assim para dar as contagens, mas eu acho que foram os 2 meses que a gente ficou aqui juntas, e eu sei que foi um processo assim muito difícil com algumas que passaram, mas eu quero dizer para vocês que o Senhor nos escolheu, né? E que não é nem eu que estou falando isso, é a palavra que diz, né? Lá em João 17, não foi vocês que me escolheu, mas sim Ele nos escolheu. E se somos escolhidas, nós somos amadas, né? E qual o nosso papel hoje aqui? O meu papel e o seu papel é compartilhar Jesus. E eu creio que vocês só estão aqui porque vocês amam Jesus e querem compartilhar Jesus para outras pessoas. E que essa palavra, né, de 1 Pedro 1:13 aqui, que o Senhor gera aqui no nosso coração um arrependimento mesmo, um desejo de estar com a nossa mente limpa, com o nosso coração buscando a santidade,
que a gente deseja, eu creio que está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, que fala, né, sobre o dom, né, que é o dom de discernir, né, e que a gente deseja, que deseje esse dom, peça a Deus esse dom para que a gente consiga, né, refrear nossa língua, o que fala do nosso coração, e que a cada dia, né, a gente deseja o Senhor na nossa vida, deseja ser moldada pelo Espírito Santo, porque hoje eu quero dizer, né, que o Espírito Santo ele é bem-vindo dentro de nós, que ele é um Deus que nos molda, que nos faz parecido com Jesus, e que esse é nosso desejo, né? Porque a palavra diz que nós não sabemos orar, e que o Espírito Santo faça isso por nós, que nos ajuda na nossa fraqueza, e que a gente possa discernir aí o que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. Amém? Aí eu queria muito ouvir vocês, meninas. E aí? E aí, meninas? Vou deixar alguém falar, depois eu falo. Kelly, eu acho que é melhor você vai falar e você vai animar e aí elas vão falar. Vai, a você. Concordo com o que você falou sobre a importância de orarmos e pedirmos ao Senhor, não só o domínio próprio, né? Mas o discernimento de espírito, ele é importantíssimo. Porque se nós tivermos esse discernimento do Espírito, estivermos ligados diretamente no trono do Senhor, virá e vai fluir, vai ser naturalmente, virá naturalmente. E aí vamos entender que realmente nós estamos ligados aqui na videira. Aí, na hora, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos sinaliza. E como ele sinaliza? Quando ele fala uma vez, daqui a pouco ele toca uma irmã, ele dá um louvor com outra, e aí ele te mexe. E aí não tem como você não se dobrar, não se render realmente. E ele é lindo. Eu estava sobre falando da mente, pensamento, que ela fala também, né? Lá em Filipenses, do 4, do 7 a 9, fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente tem sido muito atacada, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. André até falou, né? Nós vemos uma agitação do dia a dia. Se nós não colocarmos isso em prática, pegar realmente nossa mente e colocar realmente diante do Senhor, que a nossa mente seja cheia de tudo ali o que lá em Filipenses está falando. E Paulo, hoje eu estava estudando a carta aos Filipenses. Naquele momento ali que ele fala, ele estava preso. E é uma carta que fala, uma das cartas de Paulo, que ela sintetiza muito a alegria. Imagina, uma pessoa presa traz uma carta de conforto, de ânimo, mas ele é total alegria, tanto que é conhecida como a carta da alegria. Ele encerrado em uma prisão, passando por açoite. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, Senhor, Paulo, que era perseguidor, passa agora a ser perseguido, e em nenhum momento, e ali em Filipenses ele fala, né, tipo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, assim, aí eu quero estar, ao mesmo tempo que, tipo, que eu quero estar com vocês, também eu quero já estar, tipo, com Cristo. Mas, bom, seja feito, tipo assim, a vontade do Senhor. Será que nós temos feito isso? Aquilo que a André está falando do domínio próprio, né? É você orar, e às vezes, igual ela falou, nas pequenas e nas grandes coisas, porque aqui ela sintetizou realmente muito bem, ela pegou tudo, ela pegou ali um casamento, ela pegou a língua, ela fala sobre o sexo, ela fala sobre a bebida, ela vai falar várias coisas ali, né? E até quando ela falou ali da comida, de uma pessoa que faz a comida super bem,
E aí eu lembrei até do curso lá em Brasília, de Experiência do Lar, que eu fiz um propósito com o Senhor, porque lá em Brasília as irmãs botam uma mesa abençoada, né? Lindíssima. A Dani não está aí hoje. A Dani faz umas mesas lindas, né? Mesa posta. E assim, cada semana você não sabe qual que vai ganhar ali. Porque eu não estou dizendo que é uma competição, né, irmão? É porque elas querem servir tão bem, e é tanta comida, e os dois cursos eu falei assim, Senhor, eu vou colocar isso aí em prática, o domínio da minha carne. Eu não vou, assim, me entupir de tudo, porque quando eu estou num lugar, eu pego pouquinho em pouquinho para eu experimentar. E eu falei assim, cara, isso não está legal, minha saúde não está legal, é açúcar à noite, é isso, aquilo, é glúten, eu preciso realmente aumentar a minha imunidade. Estava bem baixa, estava bem doente, e eu consegui, realmente eu estava em jejum, e eu não comia era nada. Eu falava assim, não, não vou comer. E por mais que eu olhasse assim, coisas que eu nunca nem tinha comido naquela mesa, eu consegui. E como assim eu via essa. Quando eu dizia não para a minha carne, Kelly, uma coisa tão boba, você podia comer, sim, mas eu estava ali fazendo com Deus, não era um teste, não, era a Kelly mesmo subjugando a carne dela, entendendo que o meu corpo, como estava muito inflamado, né? Eu tinha, não só lá em São Gabriel da Cachoeira, um médico coreano já tinha falado isso comigo, depois eu fui para Brasília, e aí passei por um outro pastor coreano, falou a mesma coisa, nosso seu corpo todo está inflamado, você precisa restringir um monte de alimento. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, nós temos cuidado bem dele, nós sabemos dizer não, não para uma compra. Eu conheço pessoas que elas são tão ansiosas e tá com as emoções assim, a flor da pele, que acaba que elas querem satisfazer com, tipo, comida, compras, e aí pega, torra o cartão, e daqui a pouco você está em dívida, e as irmãs vai, ora por mim, eu estou desesperado, meu marido não sabe, e aí começa uma mentira dali, uma mentira daqui, então são várias legalidades. Então, assim, esse finalzinho é lindo, porque ela vem falando de tudo. Quando a Andrea vem falando ali de Ruth, né, e Noemi. Ruth era moabita, ela era estrangeira realmente. Mas imagine o discipulado que Noemi fez com essa mulher. Em Cristo em nós. E eu acredito que Ruth, quando olhava para Noemi, talvez até a Noemi, isso aí é que é a coisa da Kelly, igual a André. Eu estou aqui imaginando, né? De repente ela fazendo a comida, servindo os filhos, arrumando uma casa. Ela já estava ali mostrando, né? Deus, o Deus, né? Ainda não tinha Cristo, mas apontava já para a vinda de Cristo. Mas ela já sabia quem era esse Deus. Ela, com certeza ela já ouvia as histórias, porque o povo, né, judeu, eles contavam isso para os filhos, né, os feitos, grandes feitos desse Deus, que tinha feito grandes coisas com o povo, quantos livramentos, quantas vitórias, as maravilhas de Deus. Imagina assim, ela falando, ela limpando uma casa e ela contando ali, falando com os filhos. Não, gente, então assim, ela pregou e isso me impactou, porque eu falei assim, gente, para essa menina, ela sem marido, não tinha filho, não tinha nada, prendia ela ali. Acabou, meu marido morreu, eu não tenho filho, eu posso voltar para a minha família, para o meu povo, tudo que ela aprendeu, imagine, com pai, com mãe, os deuses dela, ela largou tudo. Gente, para mim, eu fiquei assim, viajando nessa história, que eu falei assim, gente, eu preciso ser assim. E isso me impactou, porque isso é ter discernimento de espírito. Isso é você entender que é subjugar a sua carne. Eu preciso entender que eu tenho que fazer a vontade do Senhor e não a minha. O domínio próprio é esse. É você realmente entender quando você precisa falar, quando você não tem que falar, né? A palavra dura suscita a ira, mas a branca ela acalma o furor, né? Eu tenho um triste muito terrível em Brasília, assim, quando eu estava grávida do Pedro, eu passei por uma irmãzinha, a gente foi grávida junto, na mesma época, e a gente estava numa dificuldade financeira muito grande. E não era porque a gente tinha dívida, não, viu, gente? É porque eu sou bem certinha. Eu como administradora, eu sou bem certinha. Marcelo também. É que nós tínhamos saído do Rio de Janeiro, tínhamos deixado
com uma pessoa, o nosso apartamento que estava, a gente tinha financiado esse apartamento pela Caixa Econômica, e por palavra, não tinha contrato nem nada, e a gente achou que essa pessoa iria pagar tanto a parcela, né, para a gente, o aluguel, como pagaria também o condomínio. E ele entrou, não pagou nem a primeira, ele veio o primeiro mês, veio o segundo, e foi assim, foi uma bola de neve, porque a gente tinha que cobrir o salário do Marcelo como terceiro sargento, não dava, e aí eu vou grávida, imagina. E aí, o que que acontece? Nesse inteirinho todo, a irmãzinha me olhava sempre, eu sempre com a mesma roupa, sempre com o mesmo calçado, e aí vai passando os meses, a barriga vai crescendo, e ela sempre me humilhando, e ela sempre me, você não tem roupa, você está sempre com a mesma roupa na igreja, e eu era líder, uma das líderes de célula. E aquilo assim foi, imagine, ser grávida, você já está com os hormônios, né? E aí eu fui falando com um pastor, ele falou, você precisa entender, que você precisa subjugar essa carne, você precisa dominar a tua carne. Só que chegou uma hora, e por isso que eu falei que é um testemunho. Ela estava lá em casa, aí um dos pastores chegaram e falou assim, olha, a gente vai agora fazer uma dupla de oração. Eu falei, não me bota com ela não, por favor. Hoje eu não estou bem, não me coloca com ela. E acabou que ele me colocou com essa irmãzinha aí, e assim, ela me humilhava muito. Ela falou: você já comprou fralda? Você não arrumou nem o quarto, não tinha dinheiro para nada, eu arrumar um quarto, como é que eu vou comprar roupa para mim? Pensando nisso. E eu estava servindo ao Senhor com maior alegria, eu nunca joguei nada na. Isso eu sempre foi muito sábia com o Marcelo, ele chegava do quartel, eu nunca fiquei, nossa, está faltando isso, nossa, eu ia orar, e ninguém precisava ficar sabendo da minha vida, eu também não se espalhava isso para a igreja, eu ia aos pés do Senhor, fechava a portinha do meu quarto e ia orar, eu ia orar, ia falar com o Senhor, Senhor, tu está vendo minha situação, segunda gravidez, pré-eclâmpsia, um monte de coisa. Tu tá no controle de todas as coisas. Então, a hora que vai virar, eu vou comprar uma fralda, eu não sei, mas o Senhor vai fazer. Foi o Senhor que me deu. Eu não podia ter filho se eu já estou na segunda gravidez. E aí, nesse dia, ela falou isso e ela começou na oração a falar, né? E aquilo foi me enchendo, me enchendo. Eu falei assim: não, parou, chega, chega, sai fora da minha casa. Fora da minha casa agora. Ah, hoje todo mundo parou de orar e ela saiu chorando e o marido correndo atrás dela, porque eles moravam na mesma vila militar. Isso é um testemunho, porque eu não consegui dominar a minha carne, né? Eu não tive domínio próprio nenhum, eu não tive sabedoria naquela hora. Pode falar, ah, Kelly, mas aí ela te irritou muito, né? Mas quando você está realmente diante do Senhor, você está ligada realmente com Cristo, a primeira coisa, eu liberaria perdão imediatamente para ela. Deixa ela falar, quando ela está falando, a boca fala do que o coração está cheio, né? Deixa ela falar. Hoje eu tenho mais maturidade para entender que ela também estava passando por um monte de problema. Eu não tive empatia naquela hora. Eu não me coloquei no lugar dela. Eu só fui somatizando, 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 e chegou uma hora que eu explodi, né? Eu não vi as virtudes dela, que ela até tinha, né? Tinha e tem, que ela é viva até hoje. Mas é um testemunho, é muito triste isso. Quando eu lembro assim, eu já falei isso para ela, né? Eu fui para Brasília dessa última vez. A gente lembrando disso, nós somos amigos já há um bom tempo, de meninos, né? Vão fazer 26 anos em agosto. Eu tive uma semana, ela teve na outra semana o filho dela. E a gente comentando sobre essas coisas, sabe? Que como é triste quando nós realmente não colocamos tudo diante do Senhor. A gente coloca algumas coisas, aí entra a religiosidade. Por isso que esse discernimento espiritual, você está ligado realmente na videira, você está ligado com Cristo, você vai entender o Espírito Santo te sinalizando que ali a tua carne, ela morre. Ela morre. Hoje eu estava lendo sobre domínio próprio no livro que eu estou lendo, do Oswald Smith, O País que Eu Mais Amo. E ele estava falando, no finalzinho de um capítulo, ele fala sobre domínio próprio e ele fala assim, só temos o domínio próprio se estivermos com Cristo na totalidade. Não é 10%, 20%, não. É na totalidade. E é uma verdade, quando você está na totalidade, estou falando, nossa, já sou santa, né? Já vou para a glória, porque não. A cada dia, igual o Paulo vai falando, é um aperfeiçoamento a cada dia. Mas se nós tivermos isso, se nós tivermos o dom de discernir espírito, ouvirmos, porque o Senhor sinaliza. Quantas vezes eu já ouvi a André falando comigo. A Nani me mandava mensagem pela manhã, às vezes. Às vezes eu acordava, às vezes de madrugada, eu vi uma mensagem. Tem um irmão, assim, que eu falo, meu Deus usa esse irmão. De momento, assim, de maior dificuldade. Por isso que eu falo, Deus não nos deixa em silêncio. Ele sempre vai falar. Ele lá no Tocantins, ele
Pastora Kelly, eu estou aqui no monte, me chama de pastora. Pastora Kelly, eu estou aqui no monte e Deus está mandando eu orar pela. E começa a orar, e tudo que ele ora ali é algo que eu preciso como resposta para Deus. Então, o Senhor, ele nos sinaliza, ele não fica calado, em nenhum momento. Nós é que temos a péssima mania de, nessa agitação, aquilo que a Andrea falou, aí fica aquele ruído, né? É igual quando você está sintonizando uma rádio, não tem aquele ruído, você não chegou e não tem a voz, ela não sai, você não consegue entender porque você não conseguiu sintonizar. Então fica aquelas oscilações e aqueles ruídos. E assim é a nossa vida, porque quando a gente começa, pensa uma coisa, pensa outra, e a gente não para, respira, me desligo das coisas, me desconecto daquilo que realmente eu não estou precisando naquele momento. Ela até fala nisso no livro também que eu estou lendo, tá? Fala também sobre isso. Se desconecta, sabe? Começa a, tipo, dizer também não para algumas ligações, desliga mais um tempo a televisão, vai lá, leia mais, ora mais. A gente tem esquecido muito. O Senhor, assim, tem 2 semanas que o Senhor tem falado muito comigo sobre oração e intercessão. Hoje, uma irmãzinha lá do Rio, que ela também foi nossa vizinha em São Gabriel da Cachoeira, ela estava falando sobre isso. Eu me lembrei, falei assim: nossa, lá em São Gabriel da Cachoeira, nós tirávamos tanto tempo de jejum e oração. Isso a gente tem perdido. Hoje eu mandei até para a Andréia, umas irmãs de Campina Grande, um documentário sobre isso, sobre a oração. E é essa oração que nos liga ao Senhor. É essa afinidade, porque nada começa só num telefone, só numa Netflix, só não. Tudo começa com a minha vida com Cristo. É aquilo que a Andréia fala, ela vai ler, ela vai orar. Senhor, o que eu vou fazer hoje? Senhor, sabe, colocar tudo diante do Senhor, é no mercado, é comprar um sapato, é até um presente, é até mesmo você ajudar uma pessoa. Deus tem falado muito isso comigo, com o Marcelo, usando até um pastor daqui. Já é o segundo encontro que a gente tem e Deus tem ministrado muito ao nosso coração. A gente querendo ajudar as pessoas e às vezes o Senhor está querendo trabalhar para um crescimento, um amadurecimento, e a gente quer ajudar, e a gente quer ajudar, quer ser Deus, nos colocarmos como Deus ali naquele lugar. Diferentemente ali de Ruth, ela passou por todo um processo que ela não foi para um spa, ela não foi para morreu todo mundo, eu vou para a terra lá com Noemi, vai chegar, ela vai ter uma baita de uma casa, a gente vai ter fartura. Não, chegou um momento terrível. E ela foi servir, gente, imagine. Ela foi lá, as espigas, tá? Ficar correndo atrás. Ela se submeteu a isso, não teve vergonha, ela não se sentiu humilhada. Olha só que coração de serva essa mulher nos ensina. Esse coração realmente de estar servindo, adorando a um Deus que ela não foi criada nos preceitos e naquelas leis, não foi. Mas ela viu, ouviu e com certeza ela passou a sentir. Então é isso, nós precisamos não só ver, sentir, termos tudo isso, ser esse ser completo na nossa vida. Entender que esse domínio, ele virá quando nós estamos ligados com o Senhor. E aí sim, quem faz é Ele opera. Mas vou deixar vocês falando que eu já falei muito. Ei, as meninas não querem falar, não, Kelly. Se elas não querem falar, nós vamos seguir os nossos planos, né? Que não são nossos, não, do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem plano nenhum, não, gente. Já me arrependendo. Mas para a gente encerrar, então, esse nosso tempo, já que as meninas não querem falar, eu queria que a gente. Isso aí que a Kelly falou, eu acho que está aqui em Hebreus 5, para a gente ir no versículo 13. Deixa eu ver assim. Deixa eu ver se é isso aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam e têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu creio que esse texto fecha tudo isso, né? De Hebreus aqui 5, no versículo 13, fecha tudo que nós estamos falando. Se hoje a gente ter ainda
carregar algumas coisas como leitinho, né, viver ainda uma vida imatura, sem santidade, sem estar ligado na videira, na rocha, que é Cristo. Todo esse processo que a gente vem falando, a gente não vai conseguir discernir o que é o bem e o que é o mal. A gente vai ser levado, vai viver uma vida, toda a vida como criança, e a gente não vai crescer. Aproveitando isso, hoje, quando eu estava lendo esse texto, eu só não sabia, eu falei para o Espírito Santo, né, que eu não saberia qual era o momento que eu iria ler. Esses dias, esses meses, eu acho que é o mês, no início do mês, nós fizemos uma comunhão aqui, né, no Vila Velha, que um dia foi rabada, né, e costela, e outro dia foi feijoada. E aí, na hora lá da comunhão, a Kelly falou, aí eu até falei, né, para ela que ela estava falando esse texto aqui, né? Ela falou assim: Nossa, Deus está querendo dizer para a gente o quê? Chega de leitinho, né? Vamos comer comida sólida, né? Que aí a gente vai. Aí, hoje, a gente completa isso, a gente vai ter esse discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. E quem diz isso é a palavra. Não é ninguém que está falando, né? É a Bíblia que diz. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de maturidade, um tempo de compartilhar. Então, falando nisso, a gente vem orando. Irmãs, o que que acontece? Eu vim lendo esse livro com vocês toda semana junto com vocês. Eu sempre falei para Deus assim: Senhor, eu não tenho, eu assim, eu não gosto de me precipitar, ir lá na frente e fazer tanto estudo e ficar não sei o quê, porque o que eu entendo, a minha vida, ela precisa ser essa carta, ela precisa manifestar Jesus. Eu preciso falar de coisas que eu vivo. Eu não vou ficar falando de coisas que eu não vivo. E quando eu não vivo, eu preciso me arrepender, pedir perdão, fazer caminho de volta, porque eu amo Jesus. Meu caminho é a cruz. Eu quero ser parecida com Jesus. Então, eu vinha fazendo esses estudos toda semana junto com vocês. A semana, ó, domínio próprio, fé, amor, eu ia juntinho com vocês. Senhor, fala comigo, vamos viver esse tempo junto. Quem entrar vai estar nesse tempo junto. O Senhor quer ministrar. Amém. Era assim. E aí, nesse período, sem a gente perceber, a parte está aí, ela sabe falar mais sobre isso, porque ela fez correção, ela falou. Foi o Senhor nos deu esse caderno de um caderno devocional. Meninas, e hoje eu pensei o seguinte: esse caderno devocional vai dar continuidade a esse tempo que a gente tem aqui. Como? Vocês vão poder ter esse caderno e multiplicar isso, com a palavra, porque todas as experiências, até aquelas que não falaram aqui, o Senhor vai dar oportunidade para vocês, junto com alguém, compartilhar. Vocês vão lembrar desse tempo aqui e vão compartilhar, porque, gente, hoje eu falei: Senhor, que coisa linda que o Senhor fez. É muito bom a gente se lançar para Deus, deixar Ele fazer as coisas, porque foi o mesmo período que que esse caderno veio no mesmo tempo que a gente estava estudando esse livro. E o que que eu entendo com isso? Que o Senhor quer que a gente compartilhe, que o Senhor quer que a gente lance a semente, que o Senhor quer dizer para nós que para de tomar esse leitinho, entendeu? Para de se distrair com as coisas. Eu creio que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida, os sinais estão muito claros. E a minha oração é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que ele venha, mas para que eu não sei se talvez ele possa vir para mim amanhã ou daqui a pouco,
Vocês, Andréia, o Senhor chamou Andréia, entendeu? Mas eu vou com ele. Eu amo Jesus. Eu quero viver essa vida de santidade. Eu quero o Senhor. Eu quero viver totalmente para Ele. Ó, estou em construção. Não, ainda não sou perfeita, não. Mas todos os dias eu estou indo para a cruz. Todos os dias estou renunciando a minha vida. Todos os dias eu quero Jesus. Todos os dias, igual a música do Thales, Roberto. Todos os dias eu escolho Deus. Quero ser amigo dele. E então, meninas, por isso que eu falei para vocês que ainda não é o término, né, do nosso tempo. Eu creio que não tem como a gente falar do amor de Deus para alguém se não entender o que é o fruto do Espírito. Isso vai continuar até que ele venha, até que Jesus venha buscar, porque a gente vai trabalhar, vai falar sobre isso e vai trabalhar. E sem saber, a gente foi escrevendo, e o Senhor gerou isso para nós. Então, vamos compartilhar aí Jesus através dessa ferramenta que o Senhor nos deu. Agora, imagina, se somos aqui, somos 12, ó, somos 12 mulheres, discípulos de Jesus, viu? Ontem eu estava até falando com uma irmã, falou assim, gente, Judas, ele traiu, mas Jesus deixou ali para nós o quê? Judas traiu, mas ele disse para Judas assim, ó, amigo, né? Até na traição, em um que desistiu, Jesus demonstrou amor. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. Qual eu vou falar para vocês que daqui em diante vai ser? Eu conversei com a Paty, a gente vai voltando os vídeos no grupo, a gente vai compartilhando esse caderno, até porque o Senhor está gerando um outro tempo para a gente, um outro livro que é maravilhoso, mas a gente não tem data, e aí a gente quer que vocês nos ajudem em oração, para que o Senhor faça aquilo que está no coração dele, né? E que através de nós. E aí agora eu vou deixar com a Nani, porque a Nani quer ela vai falar, né, que Deus colocou no coração dela sobre o sorteio, para a gente fazer o sorteio para liberar vocês. Então, nesse período aí que, né, do livro, o André vem compartilhando comigo, vem falando, né? E Deus tem falado com ela. E Deus vem também ministrando no meu coração, porque tudo que eu tenho feito em relação à pintura é um processo na minha vida, como eu falei para vocês, né? E eu fiz um quadro. Eu estava, na realidade, finalizei uma parte ontem, mas o Senhor já tinha falado no meu coração, e eu falei com a Andréia. André, eu quero honrar essas irmãs. Eu quero fazer um sorteio. Queria poder fazer para todas, né? Mas o que o Senhor falou comigo? Uma passagem que Deus falou no meu coração, que fica lá em Provérbios. Fala assim, Provérbio 23, versículo 26. Diz assim: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu acho que tem tudo a ver com essa palavra de hoje, né? Porque sobre o domínio próprio, quando você se coloca, como a Kelly colocou, bem colocado, André também, a palavra, né? Está alinhada com o Senhor, Deus ele vai revelando o que está dentro de nós. E muitas das vezes é isso mesmo, é a falta de domínio, é a falta de direcionamento, é a falta do fruto que nós precisamos buscar nele, né? Porque devemos pedir ao Senhor, né? E nisso Deus já vinha trabalhando. Falei assim, aonde tiver o tesouro, é onde está o teu coração. Então, fiz um trabalho assim, eu espero que, vou mostrar para vocês, tá? Eu sei que vocês
Não estou ansiosa, porque vocês têm o domínio próprio, tem o Espírito Santo trabalhando na vida de cada um, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer o que o Senhor colocou para mim. Como ele ministrou, que ele ministra primeiro o meu coração. E ele tem feito isso comigo. Porque eu poderia ficar com esse quadro, mas o Senhor falou para me dar, ele faz isso. Então, aquela que receber o quadro, que eu vou mostrar e depois eu vou explicar por quê. Você fica ao contrário, tá, gente? Porque a internet é assim. Igual o Demelinho quando chegou, estava ao contrário. Dá Não, isso está no contrário. meu. Não, está Oi? contrário. Não está contrário. Ah, tá. O meu cara. Aqui eu boto ao contrário. Tá, não. Você vê, né? O que eu quero dizer? Os, os nossos corações entregamos ao Senhor. Só que tem áreas da nossa vida que Ele pede para dar. Então, aquela que recebeu o quadro é o que o Senhor vai estar ministrando. Não estou dizendo que você não deu o coração, pelo contrário, você deu. Mas tem áreas na nossa vida que não nos conhecemos, mas o Espírito Santo, que tem todo o poder, ele revela o que é dentro de nós. O que eu quero dizer é isso, aquela que receber, é aquilo que o Senhor está falando que você precisa dar. Porque sempre vai custar alguma coisa. Tá? E aquilo que custa é o que o Senhor está pedindo. Falo isso porque foi assim que o Senhor ministrou em mim. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais nada. Mas se ainda há dentro de mim coisa que só o Senhor pode revelar, vou fazer igual o salmista da vez, purga de mim o meu pecado. Revela o meu pecado, revela aquilo que está impedindo o teu agir em mim. E às vezes são coisas tão pequenininhas que para Deus é grande, que Ele quer tirar, Ele quer mudar. Então eu pedi, né, a Paty, né, a Andréia, né, para sortear, tá? O nome aí e, e o nome que sair, o quadro vai chegar com essa ministração, Em nome de Jesus. tá? Então, Andréia, Então, meninas, vocês que estão aqui, né? A gente colocou o nomezinho, eu fui ali conferir se está todo mundo aqui. Graças a Deus tá. Eu botei o nomezinho de vocês, está aqui dentro dessa bolsinha aqui, ó. Tá tudo aqui, mas eu acho que eu estou querendo jogar aqui em cima da Bíblia. O que vocês acham? Para não ficar aqui dentro da bolsa, ó. Essa bolsa é muito. Mas o nomezinho está todo aqui. Eu querendo perder o nomezinho. Pode, gente. Eu acho que essas meninas não estão inferno. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Me ajuda, mas eu vou tirar o nomezinho, vai dar certo. Mas eu acho que eu vou botar aqui, porque, tá vendo? Às vezes fica preso aqui embaixo. Então, eu acho mais certo ficar aqui na Bíblia, tudinho. Eu vou botar todos os nomes. Vou ver até se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Não tem, não. E tá aqui na minha Bíblia, ó. Tá na Bíblia, os nomezinhos. Eu vou fazer assim, ó, embaralhar um pouquinho. Ai, Jesus, quem será? Eu mesmo tô nervosa. Jesus, eu vou dar umas mexidinhas aqui, Pai. Em nome de Jesus. deixa os olhos, Andréia, pega assim, ó. Ó, vou fechar os olhos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Aquelas que não receberam, receberam a palavra que a Elane liberou, que foi a palavra do Senhor. A palavra foi liberada já. Isso é só um quadro, porque a palavra hoje foi liberada. Em nome de Jesus, recebe, irmãs. Recebe. Isso aqui é uma coisa material.
O espiritual já foi. Pronto, peguei, agora vai. Gente, sabe quem foi? Eu acho que eu já sei quem foi. Quem foi? Então fala. Não posso falar, você falou aí. Aí eu posso dizer aquilo. Sabe quem foi, gente? Melim, sabe quem foi? Gente, é o povo de Nova Iguaçu. Sabe quem foi? É de Nova Iguaçu, gente. A Tati. Caraca! Ai, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Gente, é Ô, Aleluia! Glória! Parabéns! Ela tá aí, a Tati? Ela estava, não sei se ela não está, mas ela estava. Não tem Tá problema, sim, ela tá. Foi, Ela tá ali. Olha, então vou foi ela. falar o que Benção! o Senhor ministrou o meu coração. Você Glória a tirou a Deus. Tati, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi duas pessoas que veio ao meu coração. Primeiro veio a dona Dalva e depois veio a Tati. Ai, Mas o né? meu coração estava muito inclinado para a dona Dalva. Não sei por quê, é aquilo que veio ao meu coração. E depois a Tati. Assim, né? E Deus, assim, é fiel no que faz, né? Deus é fiel no que faz. Amém. Depois Você falou duas pessoas, vai ter que ser dois quadros. é Ah, peguei você. Tô brincando, tô Amém. brincando. verdade. Então, É verdade. amadas, é assim, é Amém. lindo o que o Espírito Santo Eu faz. recebo a palavra, Amém. está guardada, como diz o outro, na tábua do meu coração. Isso, amém. Amém. O Espírito Santo, ele é lindo. O caminho que ele faz e que ele fala. Né? Dessa forma que Deus quer falar. É só ficar atento. E ele vai continuar falando. Amém, amém, Vocês são Amém. muito preciosos. amém. E eu sei que o Senhor, essa palavra, ela vai continuar falando Amém. todos os dias nos corações. Amém. Amo Amém. vocês, tá? Amém. Amém. Meninas, olha, não é o fim. Amém. Terá mais para nós. Meu telefone está à disposição de vocês, algumas de vocês, a hora que quiser. Nós voltaremos ainda esse ano, entendeu? Só não temos data, mas aquilo que o Espírito Santo ministrar no coração de vocês, vocês compartilhem aí no grupo, fala o que Deus está falando. Para algumas irmãs, a gente já está no correio para chegar o caderno. O caderno tem sido uma bênção para as outras. Já vão para a semana, se Deus quiser. Tem uma irmã que vai fazer um encontro de mulheres, entendeu? E encomendou o caderno para essas irmãs que vão sentar à mesa, entendeu? Vão compartilhar. Então, estou achando que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes nesse tempo. E eu queria que a Kelly, né, terminasse aí esse tempo aqui orando, agradecendo a Deus, que eu acho que é um motivo de agradecer a Deus. Eu quero também agradecer a vocês, vocês são joias preciosas. Não percam a fé, não deixe essa chama, sabe, se apagar no coração de vocês. Compartilhe Jesus, porque nós vamos voltar com algo assim que o Senhor está gerando em nosso coração muito forte. Jesus está voltando, não vão perder o caminho. Segura na mão uma da outra, entendeu? Desperta mesmo, cada uma, e em breve a gente vai estar junto, se o Senhor permitir. E aí, Kelly? Amém. Férias escolares, junho e julho. Isso aí, viu? Vai passear, vai viajar, vem para cá. Amém. Então vamos orar. No Rio buscar a criança, meu neto, que quer, se Deus quiser, quer vir para cá, entendeu?
Eu vou no Rio também, saio daqui dia 9 e volto no dia 15. Ah, viu? Vou ver meus príncipezinhos pequenininhos que estão no Rio. Aí, viu? Amém. Amém. Então vamos orar. Senhor, te glorificamos, ó Pai, por esse tempo tão precioso, Senhor. Tempo pedagógico ao qual o Senhor tem ministrado, tem nos ensinado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deixa de ministrar os nossos corações. Te somos gratos, Senhor. Nessa noite te dizemos obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua revelação. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, não nos decepciona. Não desiste de nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que cada palavra que foi ministrada durante todas essas semanas, ó Deus, que elas venham, Senhor, ter realmente caído numa terra fértil, Senhor, sendo do nosso coração, para que venha, Senhor, gerar frutos, frutos de arrependimento, de graça, de glória, ó Pai, que não venhamos a nos esquecer de nenhum, Senhor, de nenhum desses princípios, porque são princípios teus, ó Pai. Ah, Senhor, queremos estar mais ligado contigo. Queremos te adorar. Queremos bendizer o teu santo nome. Queremos ser mulheres sábias, prudentes, ó Deus. Queremos realmente, como essa palavra lá de Provérbios 23, 26, dar o nosso coração na totalidade, não aos pedaços, não fragmentados, mas na totalidade. Nos ensina, nos ajuda, nos pega pela mão nessa noite. Senhor, obrigado, porque aqui, Senhor, tem representantes de vários lugares, Senhor. Verdade, Pai. Aleluia. Estamos longe, Senhor, geograficamente, mais perto, Senhor. O que nos liga é o teu Espírito Santo. Somos um com o Senhor. O cabeça é o Senhor. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos o corpo de Cristo, e como corpo, Senhor, nós queremos estar ligados, unidos, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, ficarmos dispersos. Teremos um tempo aí, Senhor, Sim, Jesus. Deus, que ficaremos sem a leitura Sim. dos livros, ó Pai, mas não da tua palavra. Verdade. Não, Senhor, longe uma das outras, mesmo que distante, como eu falei, geograficamente, que possamos estar ligados no coração, em oração, em súplicas, em jejum. Nos levanta como intercessoras, ó Pai. Ah, Senhor, nos momentos que estivermos, Senhor, no trabalho, Senhor, ó Deus, nos afazeres de casa, seja varrendo uma casa, fazendo um almoço, lavando uma roupa, não importa, que possamos estar ligados, Pai, intercedendo umas pelas outras, colocando as nossas famílias, porque sabemos, Pai, que a família nasceu no teu coração e que inimigo tem sede, Senhor, para destruir. Eu coloco nessa hora cada família, daquelas que estão agora nessa noite, como daquelas também que não puderam estar, ó Pai. Visita cada família, cada mulher, cada homem, ó Pai, cada filho, cada petição, coisas que eu sei, coisas que eu não sei, que o Senhor as visite, que o Senhor as renove, que o Senhor as dê graça, ó Pai. Ó Deus, que elas busquem, Senhor, viver uma vida de santidade, ligadas, Senhor, na videira. Porque sabemos, ó Pai, que se nós estivermos ligados contigo, nós verdadeiramente ouviremos a tua voz. Daremos lugar não à nossa carne, Senhor, mas daremos lugar à tua vontade, ao teu espírito, e ele não vai nos levar para o caos, ele não vai nos levar para o precipício, ele vai nos levar para uma vida de santidade, de abundância, de obediência, Pai, que é tudo que o Senhor tem nos pedido. Ah, Senhor, nos leva mesmo a uma vida de intimidade contigo, Senhor, aonde o Senhor fala, aonde nós também vamos falar, porque há um diálogo, Senhor, não um monólogo, Senhor, não só a gente falando e o Senhor ouvindo, ou só o Senhor falando, mas sempre há um diálogo. Nos ensina a orar como convém. Tira de nós todo o egoísmo, Senhor, todas as petições vãs, ó Pai, tudo aquilo que não vai cooperar para que o teu reino, Senhor, Senhor, ele venha ser estabelecido na terra. Coloque em nós a empatia, coloque em nós, Senhor, o desejo, Senhor, ó Pai, e a dor pelas almas, como a Andréa orou hoje, nessa noite, Senhor, ó Pai, pelo estado do Rio Grande do Sul, ó Pai. Nós colocamos de novo cada vida. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós cremos, Senhor, que há uma palavra profética, Senhor, que já foi liberada sobre o Brasil, que o Brasil seria o celeiro de missionário, mas também que teríamos um avivamento. Oh, aleluia.
Venha sobre essa terra, Senhor, nesse momento de dor, de luto, Senhor, ó Pai, de tantas perdas, ó Pai, que eles venham reconhecer o senhorio de Cristo, venha tirar toda a prepotência, toda a arrogância, tudo aquilo que não, Senhor, convém, Senhor, toda a religiosidade, que eles venham se prostrar diante de Ti, não só o Rio Grande do Sul, mas toda a nação, ó Pai. Nós colocamos em especial, Senhor, o Rio Grande do Sul, por tudo que eles têm passado, enxuga as lágrimas, ó Pai. Ó Senhor, dê conforto, levanta o teu povo, Senhor, ó Pai, para que esteja realmente ajudando, Senhor, um segurando a mão do outro, entra com a provisão diária, Senhor. Ó Pai, que eles venham, Senhor, a ver, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, que ouve, vê as súplicas, ó Pai, que escuta, que vê, ó Pai, porque tu não és cego, tu também não és surdo, ó Pai. Tu se inclina, tu tens se inclinado do teu trono para ouvir cada ó Pai, e nós cremos isso. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar. Toma a Rosa, Senhor. A Rosa está representando nessa Verdade. o Rio Grande do Sul, ó Pai. Deus, começa na família da Rosa, abençoando a vida dela, a casa dela, o casamento, as suas filhas, ó Pai, o casamento, Senhor, da Val, tudo que ela tem colocado diante de Ti, o ministério, Senhor, ó Pai, o qual o Senhor tem separado para que ela fique ali. Deus, que ela seja renovada nessa noite. Coloca um óleo de alegria e coloca fogo na cabeça, fogo nas mãos e fogo nos pés, ó Pai. Que ela seja uma profeta ali, Senhor. Que ela venha clamar e que ela venha ver o céu se abrindo e a sua resposta vindo com ousadia, com intrepidez, ó Pai. Que ela venha ver os teus sinais e milagres, começando por Santa Maria, ó Pai. Em nome de Jesus, faça algo diferente nessa terra. Começa pela casa dela, que seja realmente como um farol, Senhor, para que todos possam olhar, ó Deus, e ver a glória do Senhor sendo manifesta naquele lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Como foi orado também aqui pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de cada enfermo, trazendo cura, restauração, ó Pai, levantando cada uma, Senhor. Eu venho te pedir para que dos nossos lábios saia perfeita adoração, o perfeito louvor, ó Pai, que haja sempre gratidão. Tira de nós, como foi em Provérbios, Senhor, nós lemos lá da mulher rixosa, Senhor. Não nos deixe ser mulheres rixosas, Senhor. Nos coloca realmente como mulheres sábias, como foi falado da vida de Ruth aqui. Ela foi um exemplo, Senhor, ó Pai, de obediência. Em nome de Jesus, para servir, ó Pai. Queremos servir, não com desprazer, não com falta de ânimo, Senhor, mas com alegria no coração, Senhor, porque o Senhor veio para servir, ó Pai. E nós queremos servir, ó Pai, e seguir o exemplo do nosso mestre, que é Tu. Nós te agradecemos por essa noite, te louvamos pelo término desse livro, por tantas coisas que o Senhor, ó Pai, ministrou aos nossos corações. Continua ministrando, continua falando, continua avivando o nosso coração, para que haja fome e sede da Tua presença e da Tua palavra. Nos dê uma noite abençoada, um sono reparador e restaurador. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.